TSEs, que são os Técnicos Superiores de Reeducação. E o que é isto? É uma carreira específica que há na Direção-Geral de Serviços Prisionais, não é mais lado nenhum, para a qual entram técnicos superiores formados em várias áreas, da área de Serviço Social, da área de Direito, Sociologia, Psicologia, e penso que haverá, assim, como diria um antigo subdiretor-geral da nossa, que era meu chefe, algumas aves raras, portanto, assim, umas formações, filosofia, história, assim, umas coisas muito raras que apareciam lá no outro. A grande maioria, penso que será mesmo serviço social, que existe nos serviços prisionais. Temos essa formação de base, mas depois, quando entramos na carreira na Direção-Geral, tudo pertence à mesma carreira, que são os Técnicos Superiores de Reeducação, e todos fazem exatamente a mesma coisa, independentemente da formação que têm de base, fazem todos o mesmo tipo de trabalho. Não há diferenças. É um trabalho em que o suporte é muito a lei, o direito, por isso quem não gostar de burocracia, de lei, de coisas muito rígidas, não aconselho, porque é muito baseado na lei. Aliás, digamos assim, a nossa Bíblia é a Lei número 115 de 2009, saiu há pouco tempo, que é o Código de Execução das Medidas Privativas da Liberdade. Não há nenhuma intervenção, eu passo a dizer TSR, e quando disser TSR entendam assistente social. Não há nenhuma intervenção que o TSR não faça no seu dia-a-dia que não tenha por base a legislação. É muito legislação. Só para vos dar um exemplo, um dos instrumentos que o TSR tem, logo quando um recluso entra, é fazer-lhe a avaliação. Existe uma ficha que é a avaliação do recluso. Temos que ir ver a situação jurídica do recluso. Se o recluso for preventivo, a avaliação é um humano. Lá está, não se pode falar do crime, não se pode falar em termos da vítima, porque há a presunção da inocência. Portanto, se é à partida considerado inocente, não há vítima, não é? Pronto, há certas perguntas que não se podem fazer. Se o recluso for condenado, sim senhora, já se fala no crime, no arrependimento, na consciência que ele tem sobre o crime, a maneira como ele viu a vítima, ou como encara a vítima, portanto, tudo isso é explorado. Depois, também, na fase, qualquer tipo, por exemplo, um exemplo muito simples, o recluso, para ser colocado em regime aberto, quer mudado para o interior, quer para o exterior, leva um parecer do técnico também, se é favorável ou desfavorável. E tem que ter por base também, outra vez, a lei, porque temos que ver a situação jurídica penal do recluso. Se o recluso não tiver cumprido os pressupostos para poder beneficiar não vale a pena estarmos a fazer nenhuma proposta. Portanto, tudo isso tem que ser muito pensado, muito analisado, a liberdade condicional também, o PIR, que é o Plano Individual de Readaptação. Portanto, temos que estar constantemente a consultar a situação jurídica penal do recluso, que implica conhecer a lei, e passa tudo muito por aí. Portanto, há muito direito aqui. O que eu acho que isto marca muito a diferença entre o trabalho do TSR, portanto, do assistente social, num estabelecimento prisional ou noutra instituição qualquer, porque o trabalho que faz não é de serviço social público. Aliás, de serviço social tem muito pouco. Não lidamos com apoios económicos, não fazemos apoio a situações carenciadas, portanto, nem da família, nem do recluso. É mesmo um trabalho de intervenção técnico, mas baseado muito na parte jurídica. Eu depois dou-lhes alguns exemplos, talvez para vocês entenderem melhor, mas, por exemplo, nós debatemos muito com o recluso, até porque temos que dar pareceres para tudo e mais alguma coisa, é para as saídas jurisdicionais. Eles, quando têm um sexto da pena já cumprida, eles podem pedir ao doutor juiz do TEP, até para Tribunal de Execução de Penas. O nosso pertence ao Porto, pertencemos em termos jurisdicionais ao TEP do Porto, podem pedir uma saída jurisdicional e temos que dar o nosso parecer e fundamentar o parecer. E fundamentar o parecer, o técnico fundamenta na base do comportamento do recluso. É uma coisa objetiva, ou há castigos ou não há castigos, isso é objetivo, está na ficha e o próprio doutor juiz tem acesso. É na situação jurídica ou penal, porque ainda agora dei 3 pareceres desfavoráveis para 3 pedidos de saída,
e todos eles foram com base na situação jurídica ou penal. Portanto, o recluso tinha processos pendentes, que é uma situação que a gente também tem que saber analisar, que podia alterar a pena do recluso. Tinha um processo para aguardar julgamento que não se sabe o que é que vai dar, outro tinha processos pendentes que vai fazer o desligamento agora e o ligamento em agosto, portanto vai cumprir outra pena sucessiva. Não era prematuro estar a beneficiar de uma saída jurisdicional. Portanto, tudo isto tem que ser muito bem analisado e nós temos que conhecer muito bem a lei, porque senão damos tiros nos pés, começamos a dar pareceres com pouca consistência e que depois dá descrédito, porque o Dr. Juiz de Tec é um Dr. Juiz conceituado, vem ao Conselho Técnico, portanto mensalmente joga-se ao pé para fazer a análise das saídas jurisdicionais e das liberdades condicionais, e realmente se vir frequentemente que o técnico dá pareceres assim, um bocado ao ar, que não conhece a situação, começa a valorizar muito, não é? Aqueles pareceres, portanto, e também o descrédito profissional da pessoa, não é? Portanto, convém realmente a pessoa estar muito segura daquilo que está a analisar e dar pareceres o mais fundamentados possíveis. A situação jurídico-penal é uma das coisas que nós temos que analisar, o comportamento é outra, e depois a postura do recluso no trajeto do cumprimento da pena, ou seja, uma das grandes funções do técnico é fazer com que o recluso esteja ocupado, que não esteja só deitado a ver televisão, numa vida dócil, porque um dos objetivos do cumprimento da pena é realmente ele sair melhor que ele entrou. Uns inconvenientes falar a secar a garganta. E então, tem que se, nós compete ao TSR, portanto, desenvolver o ensino. Nós tínhamos, quando tínhamos mais reclusos, tínhamos no estabelecimento prisional o primeiro ciclo, o segundo ciclo, o terceiro ciclo, secundário, e tínhamos atividades extracurriculares, tínhamos educação física, educação visual, expressão dramática, educação musical. Portanto, os reclusos que tivessem vontade de aprender e de estar ocupados, eles podiam estar ocupados o dia todo, desde as 9 da manhã, em que começava o ensino até ao meio-dia, e depois eles vão comer ao meio-dia e um quarto, eram novamente abertos às 2 horas, até às 5 e tal, portanto, praticamente só estavam fechados o tempo à noite, o que lhes ajuda muito, para além da aprendizagem em si e de saírem com mais competências, ajuda muito o recluso que está preso anos, está ocupado, portanto, não está ali com aquela, sempre a pensar no mesmo e todo bem. Por mais incrível que pareça, muitos gostam de não fazer nada. Dormir, ver televisão e pouco mais. Portanto, um dos nossos trabalhos é realmente motivar os reclusos para adquirirem competências, frequentarem o ensino, formação profissional, atividades lúdicas e extracurriculares. Portanto, cabe ao TSR fazer essa ligação entre o recluso e a escola e os professores, recolher a informação depois do comportamento e do interesse nessas atividades, porque depois essas informações que nós recolhemos vamos transmiti-las ao Dr. Juiz. Ele pergunta, então, este recluso está ocupado, o que é que faz, o que não faz, como é que se comporta no ensino, porque pode às vezes não haver castigos, mas o recluso não ser assim lá muito cumprir regras, porque uma das coisas que nós tentamos com os reclusos é que eles cumpram regras, cumpram horários. Muitos são toxicodependentes e vocês estarem com os toxicodependentes, regras, está quieto, não é? Portanto, começarem a cumprir, às vezes até o objetivo do ensino, mesmo que não aprendam, é isso, é estarem lá, cumprirem horários, cumprirem regras, porque isso eles já perderam muitos deles. E nós também transmitimos essa informação ao Dr. Juiz, onde ele está no ensino, ou está a trabalhar, desempenha bem as funções, é uma pessoa assídua, bem comportada, não sei o que mais, tudo isso vai contribuir para que ele beneficie das tais saídas jurisdicionais, de uma liberdade condicional, por exemplo, ao meio da pena, ou aos 2/3. Claro que se for um recluso que não faz nada, que se limita a dormir, vai ao refeitório, come, vai atrás para a cama, não sei o que mais, que está ali a passar o tempo, o parecer não pode ser o mesmo para um recluso que realmente está empenhado em adquirir competências, em melhorar a sua vida enquanto está preso, não é? Fazer alguma coisa positiva.
Não quer dizer que o recluso que não faz nada não vai sair, só sai no termo de pena. Não, se calhar não sai, não vai beneficiar logo na primeira ou segundo pedido de saída, não vai sair ao meio, sai só aos 2/3, percebem o que eu quero dizer? Portanto, esta postura deles também é importante. E depois é a postura perante o crime. Há vários fatores que nós temos que analisar no percurso do recluso, que é no recluso condenado. Realmente temos que trabalhar com ele se ele não assume, no sentido dele assumir o crime, tomar consciência dos danos que causou e a consciência disso, refletir sobre isso e mostrar arrependimento, porque um recluso que não mostra arrependimento ao doutor juiz muito dificilmente sairá em liberdade condicional. Portanto, mas não é aquele arrependimento de pronto, agora está na altura de beneficiar da liberdade condicional, estou muito arrependido, quer dizer, não, nós durante anos no dia a dia com o recluso conseguimos ver pelos comportamentos, por coisas que vai dizendo informalmente. Por isto tudo que eu estou a dizer, vocês já estão a ver que o trabalho do TSR é muito próximo do recluso. Quando às vezes me perguntam assim, então, mas trabalha lá dentro e está com os reclusos? Eu digo assim, não, eu não sou guarda, eu não estou com os reclusos dentro da zona prisional. Mas falo com todos os reclusos, tenho que falar forçosamente, porque eu sou a única técnica existente no estabelecimento prisional. Portanto, todos os reclusos que estão lá, eu conheço e tenho que trabalhar com eles. Se houvesse outro técnico, o que acontece nos outros estabelecimentos prisionais, principalmente nos centrais, em que há bastantes técnicos, mas também há muitos mais reclusos. Portanto, o número de reclusos é dividido por cada técnico. Imagina, uma fica com 100, outra fica com mais 100, pronto, dividem assim. E têm que acompanhar aqueles reclusos que estão atribuídos e fazer exatamente aquele acompanhamento que eu estou a dizer. Portanto, nós temos que saber tudo da vida daquele recluso, enquanto recluso, a nível familiar.